Que Deus, na sua infinita graça, nos conceda mais um dia abençoado. Que neste dia nós possamos, através de palavras, atos e pensamentos, sermos aquilo que Ele espera que nós sejamos. Nós possamos ter vitória sobre nós mesmos, as inclinações erradas, e nos mantermos fiéis à fé que uma vez foi dada aos santos. Cristianismo. Bom, nós conhecemos, falamos sobre o cristianismo, que é originado, dos cristãos. A Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, sobre a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. No verso 26, nós encontramos: E tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano, Barnabé, no verso 25, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então, quando ele encontrou a Saulo, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bem, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um médico. Ele, chamado de Lucas, foi companheiro de Paulo. Chamados cristãos. A palavra cristão, ela ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Também ela vai aparecer em Atos capítulo 26, verso 28, qual nós podemos ler. 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Quando Paulo estava sendo interrogado antes dele ser enviado para Roma. Bom, o que significa isto? Significa uma pessoa que pertence a Cristo ou é seguidor dele. Viu como que é uma coisa? Significa uma pessoa que pertence a Cristo ou é seguidor dele. Não apenas admirador. O termo pode ter se originado na igreja ou pode, em princípio, ter sido um termo depreciativo usado pelos de fora. Porque, no princípio, não era comum uma pessoa querer ser cristão. Por que será que se tornou tão comum? Vejam bem também a primeira carta de Pedro, aonde é a 3ª vez em que a palavra cristão é mencionada na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. O apóstolo diz, vou ler o 15 também para o melhor contexto. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Vejam bem que os princípios que levaram as pessoas, que foi ensinado para os cristãos, são princípios corretos. Se pelo nome de Cristo sois injuriados,
Uma injúria, quer dizer, uma coisa que alguém falou de você que você não deve. É uma calúnia, uma difamação, não uma calúnia, né? Uma injúria. Difamação é aquilo que você realmente deve e quer encobrir e alguém fala. Agora, se você sofre, anote bem, mas se sofrer como cristão, se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então você sofre por viver uma vida pia, honesta, justa. Não se envergonhe, não se entristeça. Porque Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois se quando mentindo disserem todo mal contra vós. Mas se alguém vem e diz que você está adulterando e aquilo é verdade, aí você quer provar que é mentira. Agora, se for verdade, pague o preço. Pague o preço devido ao seu pecado. Davi pagou o preço. Davi cometeu um erro. Adulterou e assassinou o marido da esposa ao adulterar com ela. Ele pagou o preço. Agora, chamados cristãos hoje não fazem os trem errado e querem esconder atrás de um cristianismo. Então o cristianismo se torna uma coisa de à toa, que não tem valor nenhum. Então vamos dizer, o cristão verdadeiro e o cristão falso. O cristianismo verdadeiro, ele sofre o dano. O cristianismo verdadeiro, ele sofre injustamente. Agora a pessoa faz as coisas erradas, depois é preso, depois é levado para pagar uma pena, diz que está sofrendo porque é cristão. Não, você está sofrendo porque você fez o erro. A lei está aí para isso, não olha a cor de religião, deve olhar a cor de pele, posição social, posição religiosa, não, ela errou, tem as penalidades de cada país. Agora, o cristão verdadeiro, ele tem prazer em obedecer às leis e não transgredi-las, tanto espirituais como naturais. Às vezes o cristianismo, ele é o cristianismo falso. Ele é um instrumento de crueldade. É um instrumento que leva seus fiéis, seus seguidores, a serem privados do conhecimento, para que então eles possam ser dominados por um líder, por um chefe. Você tem que crer, você não tem que entender. Isso aí não é cristianismo. Vejam bem que Jesus chegou para os seus discípulos e explicou tudo aquilo que eles não entendiam. Agora, líderes religiosos que se colocam diante do povo, dizendo serem cristãos, e eles têm que crer e não entender, quer dizer, eles não são como Jesus Cristo. Eles estão fora do contexto de cristianismo correto. Aí então vocês estragam o cristianismo, são estragadores do cristianismo. Privam seus seguidores do conhecimento e dominam-nos pelo medo do inferno. Cristãos não têm medo do inferno. Cristãos não têm medo do inferno. E muitos tiram até dos homens as suas responsabilidades com as leis. Então eles criam líderes que se tornam ídolos e que devem ser obedecidos mesmo sendo perversos, maus e enganadores. Vejam o que Pedro diz sobre os líderes. Os líderes que deveriam ser maus, enganadores, ele diz assim, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sórdida ganância, nem de sórdida ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que dos vossos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Rebanho na honestidade, rebanho na pureza, rebanho na humildade, modelo na humildade, modelo na singeleza, na simplicidade, na sabedoria, no entendimento, modelo. Agora vejam bem como é o modelo para ser um verdadeiro líder. Então, meus irmãos, agora cristianismo. Vejam bem que não é ele o autor, o verdadeiro, de tudo isso que as pessoas dizem. Do domínio pelo medo, da crueldade, que priva seus seguidores. Esse é falso cristianismo. Seus seguidores do conhecimento. No princípio foi assim. Então vocês estão voltando ao catolicismo original, esses líderes que se dizem evangélicos. Porque lá se falava em latim, fazia as missas em latim para que as pessoas não entendessem nem o que eles estavam dizendo. Privando-os do conhecimento verdadeiro. O líder real, ele tem prazer em trazer conhecimento ao povo de tudo. O conhecimento liberta o homem. Quando eles ficam aprisionados e alguma coisa acontece, então dá aquele distúrbio. Então os que saem sempre eles usam aquele slogan. Saíram de nós, que está na Bíblia, né? Porque não eram dos nossos. É claro que não era, porque eles não são compatíveis com o engano, com a mentira. Quando eles percebem que é mentira, quando percebem que é engano, quando percebem que há falsidade, que há idolatria ali, que há adultério ali, tem que sair, vai permanecer no chiqueiro? Não, só se ele for porco também para ficar, mas desde que ele tem outra natureza, ele vai sair. Antes de ver, eles não saem, por isso é que privam de muito conhecimento. Agora, meus amados irmãos, falamos então, agora o cristianismo tem base principais. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem o perdão, a humildade. Bem, nós encontramos que existem 3 grandes religiões no mundo, das monoteístas: islamismo, cristianismo e judaísmo. Agora, e nós vemos que tem uma base, o cristianismo tem uma base de 5 ministérios, conforme Efésios 4:11, porque o mesmo Senhor deu uns, ele colocou nessa base aí, olha. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Querendo o quê? Por que ele colocou esse 5º por aí? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não um superior ao outro, mas que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para isso ele colocou esses ensinadores na igreja, não para se tornarem como que ídolos, donos da verdade, donos da situação, e todos têm que estar submissos a eles. Dentro de uma norma, é claro, cada um tem a sua base. Agora, hoje, aqueles que foram chamados de protestantes, depois para crentes, hoje são chamados evangélicos. Há mudanças. Veja que o islamismo nunca mudou. Continua mesmo. O judaísmo, mas o cristianismo tem essas mudanças. Agora, por que a igreja romana, Roma, se tornou Roma cristã? No ano 312 depois de Cristo, Constantino atribuiu sua vitória sobre o Manchêncio ao Deus dos cristãos. Então a igreja romana cresceu, se estruturou,
E todos agora tinham que se submeter a ela, porque o Constantino deu poderes a ela. Constantino deu poder, deu dinheiro, deu força. Então o cristianismo ali então se tornou romano. E quando é que a igreja começou a crescer e os cristãos tiveram uma chance outra vez verdadeiros? Com o surgimento de Lutero no ano 1517, no século XVI, quando ele trouxe as suas 95 teses. Então aí foi o período que todos que discordavam da igreja se tornaram hereges. Saíram de nós porque não eram do nossos, podemos matá-los, podemos destruí-los. Saíram do nosso. Eles também usaram a Bíblia para matar, para destruir. Mas não era o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo tem a sua base principal no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem sua base no perdão, na humildade, na singeleza. E não no martírio. Meus irmãos, uma partezinha aí sobre o cristianismo. Agora você analise se você é um cristão de fato ou você é apenas um evangélico mundano, criador de caso. Agora vejam bem, que Deus nos dê graça para realmente sermos aquilo que nós proclamamos ser e realmente queremos ser. Eu quero ser. Você quer ser? Paute-se então por esses princípios básicos. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Busque ser um homem que perdoa, uma mulher que perdoa, humilde, seja misericordioso. E Deus estará nos ajudando. Em nome de Jesus Cristo. Amém.